Acho que que não é duelo e vocês ficam, duelo, tão de confusão. Não vê o Ari? Não, Amadeu. Bota na Jesse pra brigar e tal. Aí o Efraim chegou, não tem briga de nada. Mas é porque só demora 24 horas, entendeu? Mas agora esse é um duelo de gigantes. Vamos lá, doutora Juliana, de que duelo estamos tratando, Farol? Olha aí, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, e o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Então, mais um capítulo dessa novelinha, né? Entre o presidente e o Barroso, que começou ontem. Mas com porque a sessão... ontem houve um capítulo que aqueceu a audiência, não Isso, foi? aqueceu a audiência, inclusive com texto de novela. O ministro Barroso, na abertura dos trabalhos lá no Judiciário, no TSE, mandou um recadinho, né? Uma pitadinha mais nesse negócio. Veja bem, segundo a leitura que a Apoliana faz, é preciso deixar isso claro. Isso foi um recado ao presidente, eu não identifiquei, mas a conclusão quem tira é quem vê. Vamos lá. As democracias contemporâneas, elas são feitas de votos, são feitas do respeito aos direitos fundamentais e são feitas de debate público de qualidade. A ameaça à realização de eleições é uma conduta antidemocrática. Há coisas erradas acontecendo no país e nós todos precisamos estar atentos. E parte dessas estratégias incluem o ataque às instituições. A obsessão por mim não faz qualquer sentido e, sobretudo, não é correspondida. Essa frase, ela vai ficar aí para a história, mais uma. Repita, né? A obsessão por mim não é correspondida. A obsessão por mim não faz o menor sentido e não é correspondida. Segundo o entendimento da Apoliana... Quem é a obsessão, né? Quem é o último? Quem é que vive com o nome do Barroso na boca, no cercadinho, numa tal portinha lá do Alvorada? Vamos lá, hoje o presidente Bolsonaro falou duas vezes. Mais uma vez. Nas duas vezes ele citou o presidente do TSE? É, mais ou menos essa questão da obsessão. Vamos à primeira parte, vamos lá. Então, pode dar licença aí. O negócio é sério aqui. Não é uma briga de quem é mais macho. Mas aqui não abro mão de demonstrar quem respeita ou não a nossa Constituição. O ministro Barroso presta um desserviço à nação brasileira. Cooptando agora a gente de dentro do Supremo, né? Querendo trazer para si, ou dentro do TSE, como se fosse uma briga minha contra o TSE ou contra o Supremo. Não é contra o TSE nem contra o Supremo. É contra o ministro do Supremo, que é também presidente do Tribunal Superior Eleitoral, querendo impor a sua vontade. Depois você me fala que não tem obsessão, que não tem resposta. E aí, não, realmente agora eu estou assim, querendo me convencer que pode haver uma divergência de entendimentos entre ele e o presidente do tribunal. A divergência está lá naquele voto democrático, voto impresso democrático, como chama o presidente. E aí, em outra fala, Bolsonaro sustentou que isso não é só uma vontade dele como presidente da República, como pré-candidato à reeleição, mas também falou em movimentos populares e falou até em recado ao presidente do TSE. Vamos lá. Se o ministro Barroso continuar sendo insensível, como parece que está sendo insensível, que é um processo contra mim. Se o povo assim o desejar, porque eu devo lealdade ao povo brasileiro, uma concentração na Paulista para darmos o último recado para aqueles que ousam açoitar a democracia. Repito, o último recado, para que eles entendam o que está acontecendo e passem a ouvir o povo, passem a entender que o Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados e não um pedacinho dentro do DF, eu estarei lá. O presidente dizendo que se houvesse essa manifestação pelo voto impresso e dirigida
a insensibilidade, segundo ele, do ministro Barroso, ele irá comparecer pessoalmente, até disse que seria em São Paulo, na Avenida Paulista, que é o ponto de reunião aí de grandes manifestações na capital, na maior capital do Brasil. E ele Vamos lá, também eu quero responde ouvi-los. esse procedimento, né, que foi aberto Falando sério pelos agora aqui, tribunais. falando sério agora aqui todos nós. Vamos lá, eu quero rapidamente, assim, o que vocês acham dessa divergência, né, desse duelo, e no final arremato. Sávia. Amadeu, é legítimo qualquer pessoa, qualquer cidadão protestar a favor do que acredita pode ser o voto impresso no caso. Não é legítimo você impor isso. Ou é o voto impresso ou nada. E isso já não é legítimo, já passa do ponto. Eu acredito que o presidente, ele tenta mostrar força convocando essas manifestações de rua, que a gente observa que tem gente, mas tem menos pessoas com o passar do tempo. No entanto, Bolsonaro e Lula ainda são os dois grandes líderes que conseguem levar pessoas às ruas. Não vejo outros líderes com essa capacidade. E, de fato, tem um duelo aí, mas assim, não é um duelo para o Barroso especificamente, é um duelo Bolsonaro versus instituições que fiscalizam, instituições que dão essa brecada aí nos desejos do presidente. Ananias. Como a Sávia adiantou, e aí eu complemento o raciocínio dela, a reivindicação ela é legítima, cada um pode ter a sua opinião, não pode se avançar para o ponto onde se aponta. Se não tiver voto impresso, não vai ter eleição. Aí você cruza uma linha muito grave que ameaça a democracia do país. O presidente Bolsonaro vem insistir nessa defesa, insistir nesse confronto, tem tomado uma ação para mobilizar a sua base política, a sua base eleitoral, que, diga-se de passagem, está engajada, sim, pelo presidente nesse tema. Mas esse conflito de poderes é preocupante para o país, sobretudo quando chega nesse ponto de ameaça democrática. Apoliana. Amadeu, ao que me parece, inclusive, até pelas próprias falas do presidente, ele já está muito ciente desse risco de que ele possa não chegar a um segundo turno nas eleições Não, acho que do próximo ano. Você não imagina, não, Apoliana. Desculpa. Eu, até mesmo quando ele... Desculpe, eu que atropelei, desculpe. Então, e até ele já falou isso, a questão de, olha, se a gente continuar desse jeito, a gente vai ver um segundo turno com Lula e Ciro Gomes. Eu acho que ele continua falando para o seu eleitorado, porque se ele perde esse percentual mínimo nas pesquisas de intenção de voto que aparecem, aí ele fica um pouco mais prejudicado. Ele quer segurar, eu acho que é uma consequência muito mais eleitoral, não de que vá ter voto impresso, porque eu acredito que isso não vai acontecer. O que ele quer, de fato, é segurar o que ele já tem, sob o risco aí de, eventualmente, perder em popularidade, porque ele sabe que a situação dele está muito complicada de momento. A gente sempre fala de momento. Eu não vejo essa hipótese de Lula ou Bolsonaro fora do segundo turno, mas é uma impressão que eu tenho, pessoal. Ari, agora ontem, o TSE, até agora a gente tinha uma crítica para cá, uma nota de repúdio acolá e tal. Mas ontem, com essa decisão do TSE de abertura de inquérito e de encaminhamento da live para a CPI das fake news, isso escalou, quer dizer, a temperatura subiu demais, né? E vai subir ainda mais, porque é bom lembrar que o ministro Barroso é um ministro de pulso firme, mas o futuro presidente do TSE, este sim, que vai comandar o processo eleitoral no ano que vem, é o ministro Alexandre de Moraes. Fachin. O ministro Alexandre de Moraes será o presidente do TSE nas eleições do ano que vem. Não, Amadeu. Não é o Fachin? Eu confirmei a informação. Você confirmou? Eu acho que Alexandre de Moraes será o presidente do TSE. Não, mas Ari, quem entrou no tribunal primeiro foi o Fachin, depois que entrou o Alexandre. Então, acho que a vez agora, consulte direitinho aí. Tá, ok. A vez agora é do Fachin. Tá, então que vamos é lá. o vice-presidente Barroso e será presidente. Mas confiram, mas a informação que eu tenho é essa. Tá, eu vou conferir aqui. Mas, de qualquer forma, o ministro Barroso, ele tem um pulso firme. Eu acredito, vou confirmar que o ministro Alexandre de Moraes vai comandar a eleição no ano que vem. Ele
tem um pulso muito mais firme, as condutas dele são muito mais veementes, mais duras, ele não admite ataques às instituições, ele não admite ataque ao STF e não vai admitir ataque ao TSE. Mas independente de quem vai comandar o processo, demorou, né, Amadeu? Demorou, precisava já que as instituições tivessem reagido à altura às falas e aos ataques do presidente, descredenciando os ministros, atacando os ministros e colocando em dúvida se haverá eleição ou não no ano que vem. É a própria democracia que está sendo atacada nessas falas, não apenas o voto eletrônico. Acho que demorou demais, mas antes tarde do que nunca, uma reação veemente à altura das instituições do judiciário brasileiro. Olha, deixa eu arrematar aqui. O Bolsonaro está dizendo que o Barroso açoita a democracia. O Barroso está dizendo que o Bolsonaro está minando, implodindo por dentro a democracia. Eu acho que com esse duelo no nível que ficou de ontem para hoje, os dois acabam trabalhando contra a democracia. E a democracia durou tanto tempo, foi uma conquista de suor, para muitos de sangue, para muitos de vidas. Então, eu acho que, acho não, eu tenho certeza, a sociedade brasileira não tolera esse tipo de erosão, né, das instituições, da democracia. Vamos lá para o tema em questão. Agora falta a sociedade brasileira, eu acho que ainda não está essa luz vermelha ainda não acendeu ainda. Mas né? eu quero dizer assim, por exemplo, o que é que está na arena? É o voto impresso. Cabe ao presidente dizer que é voto impresso? Não. Cabe ao Barroso dizer que é voto impresso? Também não. É a Câmara, é o Congresso, a Câmara, o Senado é o Congresso, que tem que, e aliás está discutindo o assunto. Então quem vai definir são deputados e senadores. O que eles definirem vai valer, é para valer, é assim que funciona. Ponto final. Vamos lá. Sim, é o ministro Alexandre de Moraes de Fato o que vai assumir o TSE e comandar as eleições no ano que vem. Eu confirmei aqui com